E aí, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem, servindo ao Senhor. Quero, assim, hoje de uma maneira mais rústica, né? Sem um suporte para o celular, mais um ambiente caseiro, sem nenhum preparativo. Meditar um texto rapidamente que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo no seu capítulo de número 4 da primeira carta a Timóteo. Ele fala assim, olha, capítulo 4, versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo, ele sempre tem uma preocupação muito grande com os seus obreiros. E me parece que com relação a Timóteo, essa preocupação ela é bem grande, porque Timóteo é um discípulo de Paulo, não é? E que recebe a incumbência, uma grande incumbência, de ser o portador dessas duas últimas cartas do apóstolo Paulo em vida. E a preocupação do apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo é com relação a manter a doutrina, a firmeza da doutrina, porque é essa doutrina que norteará toda a dinâmica da igreja. Estou fazendo uso destes textos porque esse capítulo de número 4, ele começa dizendo, fazendo uma orientação que nos últimos dias as coisas não seriam fáceis. O Espírito mesmo diz no capítulo 4, versículo 1, ele diz de forma expressa que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E o que vai sustentar a igreja são as doutrinas. E pensando nisso, o que me veio ao coração para comentar é a escola bíblica dominical. Hoje, a escola bíblica dominical é a maior escola teológica do mundo e gratuita, em que qualquer pessoa que chegar à igreja no domingo de manhã, ela consegue ter acesso a um estudo robusto, abençoador e que mudará a sua vida. Mas em contrapartida, o que nos deixa preocupados como pastores é que muitos estão abandonando os seus postos de ensinadores da palavra de Deus e se apegando a tradições. Nós precisamos entender que a tradição ela é filha da doutrina e não o contrário. Kevin Van Hooser, quando escreve o drama da doutrina, ele diz que é a doutrina que rege e que regulamenta o devir ou o viver diário da igreja. Mas quando os seus ensinadores abandonam o seu posto de trabalho, com preocupações que são até justas, a igreja sofre, a obra sofre. Paulo, ele fala a Timóteo a respeito de tomar cuidado para não desprezar, para que as pessoas não desprezassem a sua mocidade, para que as pessoas conseguissem olhar para ele, para o Timóteo, como sendo um obreiro sério, que leva a sério a doutrina, que leva a sério aquilo que foi ensinado para ele, e vou mais longe,
Ele diz para que ele seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E aí o que me vem e o que me chama bastante atenção, quando a gente fala a respeito do ministério de ensino da igreja, da necessidade dos mestres da igreja, que são aqueles, a teologia ela é serva da igreja. Ela tem o papel magisterial, sim, de ensinar e de instruir, mas ela também tem o papel ministerial, que é o papel de servir a igreja, de dar um norte para a igreja, de mostrar o caminho que a igreja deve seguir dentro da doutrina da palavra de Deus. Doutrina é a maneira correta de se interpretar a palavra de Deus, de se observar a palavra de Deus. E aí ele chama atenção a Timóteo dizendo, olha, persiste em ler. Não se pode falar aquilo que não aprendeu. Nós não temos a mínima condição de transmitir aquilo que não aprendemos. Nós não suportamos, e aqui eu digo como igreja, achismos, axiologia, é porque eu acho, é porque eu acredito. Não. A questão é que a doutrina ela precisa ser estudada. E isso se vê com leitura. Meus irmãos, minhas irmãs, que estão nos postos de ensinadores da palavra de Deus, o seu posto não pode ser abandonado. E quando nós falamos a respeito de abandonar a doutrina, é o desleixo mesmo em estudar, em ler. O crescimento físico dói, o crescimento intelectual dói também. Há a necessidade de se abrir mão. Ele diz, olha, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze o dom que há em ti. A igreja, ela tem as suas carências. E é muito fácil abandonar o posto e deixar de fazer. Por N motivos. Por uma crítica do pastor, por uma crítica de algum membro. Só que nós precisamos ter a consciência de que nós temos diante de nós uma responsabilidade que é eterna. Se um professor forma um aluno para a vida, nós formamos alunos para a eternidade. Não estamos fazendo qualquer coisa, nós estamos fazendo uma grande coisa. E a nossa responsabilidade enquanto servos, enquanto servas do Senhor, ensinadores da palavra, teólogos no sentido de estudar as coisas relacionadas a Deus, porque nós não conseguimos estudar Deus de forma direta, colocando Deus numa mesa e o dissecando. O que conseguimos é aquilo que o Espírito Santo nos revela. O teodrama da redenção, cito mais uma vez Van Hooser, o teodrama da redenção é quando Jesus se faz presente no nosso meio, através de uma explicação em que as pessoas compreendam. Você não pode abandonar o seu posto. Não é um encargo, é um privilégio poder trabalhar na obra de Deus e poder ensinar o povo de Deus. E nós temos essa responsabilidade. E um dia, cada um de nós prestaremos contas dos dons que nós estamos desperdiçando na obra de Deus. Pense nisso. Você foi chamado, você foi chamada para ensinar na escola bíblica dominical. E ainda que seja apenas uma criança, você pode estar ensinando o seu futuro pastor. Ainda que seja uma criança, você pode estar tirando aquela criança de um ambiente de abuso e abençoando aquela vida. Pense nisso. Não despreze o dom que há em ti.
Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.